E temos uma bomba atômica em pleno carnaval. Olha, por essa eu não esperava. O carnaval, o fim de semana de carnaval aí bombou em Brasília, viu? Ó, o senhor Cássio Nunes traiu o Bolsonaro e soltou aí a grande bomba do carnaval. O que aconteceu, Thiago? Se você tem uma memória um pouquinho aguçada, talvez você vá se lembrar que faz cerca de 3 meses, lá para novembro, comecinho de dezembro, o Procurador-Geral da República, entre suas muitas desculpas para demorar, para pedir a prisão e fazer a denúncia contra o Bolsonaro, ele dizia que, olha, eu estou esperando sair o relatório final da Polícia Federal para depois eu denunciar o Bolsonaro por golpe de Estado. E nos outros casos tem uma coisa, tem uma votação no Supremo Tribunal Federal sobre foro privilegiado depois que uma pessoa sai do cargo. E eu não posso mandar prender o Bolsonaro por alguns crimes e denunciá-lo por esses crimes, porque essa votação não acabou. E não tem maioria no STF para ver ali se o foro privilegiado de alguém que já saiu do cargo tem que ser o foro do cargo que a pessoa tinha quando cometeu o crime, ou se, ao sair do cargo, a pessoa perde foro privilegiado. No caso, o Bolsonaro, hoje ele é um cidadão comum, processos dele são na primeira instância. Então não posso aqui prender o Bolsonaro por causa das joias, do cartão de vacinação e denunciá-lo, se não tem uma decisão aí do STF dizendo que, olha, o foro privilegiado de alguém que cometeu um crime num mandato, mesmo depois que o mandato acabar, vai ser julgado naquela instância, se o crime tem a ver com o mandato ou foi cometido em função do exercício do mandato. Então, vai ficar um limbo jurídico. O STF tem que acabar essa votação. Só que na época, o que aconteceu? O Cássio Nunes pediu vistas. E aí ele sentou em cima do processo e o presidente do STF, o Barroso, ele poderia, depois de 3 meses, pressionar o Cássio Nunes e falar, olha, pelo regimento interno você só pode paralisar uma votação por 90 dias. Já passou o tempo, seu voto, para a gente terminar logo a votação. Pois bem, Barroso não fez isso e o tempo foi passando. Passaram-se aí alguns meses, eis que, em pleno carnaval, Cássio Nunes libera o julgamento, que é o julgamento que Paulo Gustavo Gonet, Procurador-Geral da República, está esperando para pedir a prisão do Bolsonaro, que é o julgamento do foro privilegiado. Se você não sabe o que está acontecendo, é o seguinte, o argumento aí da defesa do Bolsonaro e o argumento aí de alguns juristas é que a lei, da maneira como está hoje, alguém tem foro privilegiado, vamos supor aí um presidente, se ele comete crimes, ele é julgado aí, ele é investigado pela Procuradoria-Geral da República e julgado direto no Supremo Tribunal Federal, que é o foro para presidentes, também é para deputados, senadores, ministros, etc. Mas, quando acaba o mandato, ele é um cidadão comum, não se elegeu para nada, não participou de eleição, então ele não tem foro privilegiado. Os processos dele vão para a primeira instância? Da maneira como a lei é hoje, seria dessa maneira. Seria assim. Porém, o STF já estava votando e já tinha maioria, falei aqui errado, já tinha 6 votos a favor, para que o foro privilegiado fosse ali estendido. Ou seja, se ele era presidente e ele cometeu crimes como presidente, acabou o mandato, ele continua sendo julgado no STF. Por quê? Porque o que passou a acontecer é que muitos deputados e senadores, depois que eles mudavam de cargo, um deputado virou senador, ou um deputado estadual virou federal, ou um federal virou estadual, ou perdeu a eleição, ou não quis disputar e perdeu o mandato, enfim, mudavam de cargo ou perdiam o cargo, e aí suas investigações e seus processos era tudo enviado para outra instância. E aí o que acontecia? Imagina um processo, uma investigação contra um deputado que está lá há 2, 3 anos investigando um crime do deputado. Aí está lá todas as provas, de repente, ele perde o mandato e aí vai para a primeira instância. Até chegar lá a investigação, até uma equipe começar a pegar a investigação, demora, perde-se mais 1 ano, às vezes mais. O Ministério Público tem ali muitas funções, está bem atribulado. E aí o que acontece? Muitas vezes, na maioria das vezes, esses bandidos, que são os corruptos, eles aparelham o Estado e eles têm amigos no Ministério Público, no de juízes, nos seus próprios estados. Então fica mais fácil para eles serem investigados e julgados na primeira instância. Porque aí sempre dá um jeito ali de conseguir uma inocência. Aí depois da primeira instância vai para a segunda, que também é no mesmo estado. Às vezes são amigos do governador, o procurador-geral é amigo, e aí não dá nada. Aí quando o STF muda essa regra, e já passou a aplicar essa mudança, já está sendo aplicada, desde que tem maioria está sendo aplicada.
O que acontece? Quando alguém comete um crime ali, começa a ser investigado, tudo mais, mesmo se mudar de cargo ou se perder o cargo, o mandato, continua a investigação onde estava e vai ser julgado onde estava, o que para os parlamentares é pior, porque eles vão ser julgados direto no STF, aí não tem para onde recorrer depois do julgamento. Não tem que esperar 4 instâncias para ser preso o bandido, já vai preso direto, que é julgado direto na última. Lembremos que a Constituição diz que só é preso depois do trânsito em julgado, que é o quê? O STF, quando não tem mais recurso. Então o STF começou a votar. Só que o Procurador-Geral da República meteu essa aqui, ó, lá atrás. Olha, eu sei que já tem maioria, mas até que a votação termine, não podemos dizer que a decisão está tomada. Por quê? Porque pode acontecer, já aconteceu outras vezes no STF, que algum ministro é trocado, vamos supor, a votação vai demorando anos, algum ministro é trocado, entra outro e muda o voto. Ou que um ministro que votou mude o voto. Dou um exemplo, a Carmen Lúcia tinha votado em 2017, no fim do ano, que o Sérgio Moro não era um juiz que perseguiu Lula. Em 2021, a Carmen Lúcia mudou o voto. Mudou o voto no último minuto. A Carmen Lúcia, quando achava-se ali que o Sérgio Moro seria absolvido, a Carmen Lúcia falou, vou mudar meu voto. Sérgio Moro é sim um juiz ladrão. E fez lá o seu voto, que durou mais de 1 hora, detonando o Sérgio Moro. Ou seja, um ministro pode mudar o voto a qualquer momento. Então, tem maioria, não quer dizer nada. Só vale quando tiver ali sacramentado. Acabou a votação, foi para o chama acórdão, que é quando já ali se diz o que foi votado e tudo mais, e aí passa a valer. Pois bem, o Gonê meteu essa aí, por isso não denunciava o Bolsonaro pelo caso das joias e do cartão de vacinação, mesmo o Bolsonaro tendo sido indiciado em julho pela Polícia Federal, e ficou demorando aí o Gonê. Aí logo depois dele denunciar o Bolsonaro pelo caso do golpe de Estado, esse não tem discussão sobre o foro privilegiado, porque foi um ataque contra a democracia, então o foro é o STF. É por isso que os terroristas que estão sendo condenados aí a 17 anos de prisão, 12 a 17 anos, né? Eles são julgados direto no STF, são pessoas sem foro privilegiado. É golpe de Estado, é diferente. Então aí não tem discussão. Mas nesses outros 2 casos tem. E também para prender ali o Bolsonaro, que o Gonê quer que tenha já a decisão dizendo, ó, posso, e não vai ter discussão de se esse processo tem, se não tem, não, posso mandar prender. Pois bem, o Cássio Nunes, em pleno carnaval, deu o voto dele, liberou aí para julgamento. E sabe qual foi o voto do Cássio Nunes? Por essa eu não esperava. Olha, se ia ter que alguém mudar o voto, agora vamos precisar no mínimo 2 mudarem o voto. Porque o Cássio Nunes votou aí a favor de ferrar com o Bolsonaro, segundo o Cássio Nunes. E ainda, esse julgamento quer ampliar mais ainda o foro. Segundo aí o voto que está sendo levado aí, que o Cássio Nunes concordou 100% com o voto, do voto no mesmo direcionamento, é o seguinte. Se alguém cometeu um crime quando tinha foro privilegiado, mesmo acabando o mandato, a pessoa vai ser julgada ali no foro que tinha quando cometeu o crime. Então, no caso do Bolsonaro, que era presidente, vai ser julgado pelo STF direto. Só que vai além. Mesmo se um crime foi cometido depois do mandato, mas foi em função do mandato, também é o foro do mandato. Como assim, Thiago? Vamos supor que um presidente, ele tinha acesso a alguma coisa por ter sido presidente. Por exemplo, esse presidente, como presidente da República, ele ganhou joias. E aí ele guardou as joias dele. Ficou com ele, roubou para ele, como presidente. Mas vamos supor que depois que acaba o mandato, ele continua com as joias que ele ganhou porque ele era presidente. Se não fosse, não teria. E aí ele vende essas joias depois que acabou o mandato. No caso, o Bolsonaro vendeu algumas antes de acabar o mandato e outras depois. Não ia ser isso determinante no caso do Bolsonaro, mas estou te dando um exemplo. Essas joias que ele vendeu depois do mandato, ele vai responder na primeira instância, mas ele não teria essas joias se ele não tivesse sido presidente da República, cujo foro é na última instância. Só um exemplo. Ou imagina aí algum cargo que tem uma informação aí privilegiada e a pessoa comete o crime logo depois que perde o cargo, exatamente para ser julgada na primeira instância. Então aí nesse caso, olha, essa informação você tinha porque era do cargo tal, então vai ser julgado aqui. Mais ou menos esse o entendimento que está sendo feito. Só para dar 2 exemplos aí mais ou menos didáticos. Então pega o Bolsonaro em cheio e libera aí para julgamento. Vamos lembrar, o André Mendonça já tinha pedido vistas, isso no começo de 2024. Então ele e o Cássio Nunes conseguiram atrasar isso aí por 1 ano. Só que o Cássio Nunes podia sentar nisso aí, esperar passar o carnaval, esperar mais e mais e mais e mais. Só que não. Ele falou, não, pronto, agora acabou o carnaval, ó, já tem aí maioria, se os ministros derem seus votos aí, mandarem seus votos aí, já acaba logo a votação, já pode prender aí pessoas que não têm mais foro privilegiado, tá?
porque vai ser julgado aí como se tivesse. Então, preparem-se. No caso, o julgamento não é nem sobre o Bolsonaro, então não dá para um bolsonarista falar, pô, Cássio Nunes, você condenou o Bolsonaro. Não. Tem um ex-senador que ele cometeu crime quando era deputado. E aí, crime de rachadinha, isso em 2013, tá? Não é o Flávio Bolsonaro. 2013. E aí ele estava sendo investigado. Só que no meio disso, ele mudou de cargo. E depois mudou de novo. E aí a investigação era mandada para uma instância, e depois para outra, e depois para outra, e para outra. E aí agora ele não tem mais cargo. Então seria mandado para a primeira instância. Só que chegou no STF, o Ministério Público recorreu, né, à Procuradoria-Geral da República e falou, olha, se ele era deputado, a investigação já estava aqui, tem que ser aqui. E ele tem que ser julgado direto no STF. Fim. E aí o STF está analisando exatamente isso. Tem esse caso aí, tem um outro. São dois casos sendo analisados, mas que é a mesma coisa. Então, acabada a votação, vai ter o acórdão ali e pronto. Acórdão não é acordão. Acórdão é quando tem uma decisão judicial e sai lá a decisão. E aí tá valendo. E aí o que acontece? Já dá para o Procurador-Geral da República, sem ter desculpa nenhuma de que eu não poderia, porque vão questionar a legalidade disso aí, já dá para o Procurador-Geral da República mandar prender Jair Messias Bolsonaro. E ele disse aí, depois de denunciar o Bolsonaro pelo caso do golpe, que agora ele ia trabalhar no caso das joias e do cartão de vacinação. E eu falei aqui, olha, por que ele não trabalhou ainda se ele teve tanto tempo? Foi em julho aí o caso do cartão das joias. O caso do cartão de vacinação foi em março do ano passado, vai fazer um ano. No caso do cartão de vacinação, ainda dei uma colher de chá aí para o senhor procurador, porque ele falou que a investigação estava incompleta, mandou de volta para a Polícia Federal, e a Polícia Federal descobriu que, a partir da ordem do Bolsonaro, começou um mega esquema de vendas de cartão de vacinação falsos. Mais de 300 cartões de vacinação falsos foram aí descobertos. Um mega esquema. O Bolsonaro era o chefão de esquema? Não necessariamente. A partir da ordem do Bolsonaro para falsificar os dele, descobriram que era fácil falsificar. E tinha muito bolsonarista que, incentivado pelo Bolsonaro, não queria tomar vacina. E aí eles queriam cartões falsos. Então, o que estava fazendo? Eles fizeram ali, viram que tinha uma procura, só que não tinha oferta nenhuma. Então passaram a ofertar aí cartões falsos para outros bolsonaristas, eles entre si, porque viram que era fácil cometer o crime. E, como viram, graças a Bolsonaro, que foi quem mandou ali cometerem o crime, no caso, para ele e para a filha dele. Inclusive, um dos crimes pelos quais o Bolsonaro deve ser denunciado é corrupção de menores, porque ele fez um cartão falsificado para a filha dele, né, para a fraquejada, e aí ela entrou com esse cartão falsificado nos Estados Unidos, quer dizer, ele usou o cartão de fato aí de vacinação. Eu vou falar, estão dando uma colher de chá também, estão passando pano aí para Michelle Bolsonaro, porque ela sabia de tudo isso e não hesitou em levar a filha para os Estados Unidos com o cartão de vacinação falso, né? Não hesitou, né? Mas então aí a Polícia Federal poupou Michelle Bolsonaro. Mas calma, que o da Michelle aí tá guardado. Essa semana, eu já falei aqui em outro vídeo, a bancada aí do PT, liderada pelo Lindbergh, pediu aí para todos os órgãos possíveis, até Tribunal de Contas da União, para falarem em que pé estão as investigações contra Michelle Bolsonaro e fornecerem todos os dados que sejam possíveis de serem fornecidos. No caso, o Tribunal de Contas da União pode dizer quanto foi gasto no cartão corporativo pela Michelle, só que eles não podem dizer exatamente quanto. Por quê? Porque a Polícia Federal está vendo que a Michelle pagava aí suas contas com o cartão corporativo do Bolsonaro e eles sacavam dinheiro em espécie. Então não tem como ver, isso foi gasto para Michelle, isso não foi. Só dá para saber quanto foi sacado em espécie pelo cartão do Bolsonaro. Mas boa parte ele sacava em espécie para pagar os vagabundos que participavam das motociatas, porque foi comprovado aí que o Bolsonaro pagava as motociatas com o cartão corporativo. Inclusive, que ele comprou 35 motos. Porque tinha motociata, eu lembro que eu fazia aqui piada durante 2021 e 2022, que o Bolsonaro às vezes fazia motociata e tinha lá 20 motos. E aí eu falava, se você pensar que 10 são seguranças do Bolsonaro, foram 10 pessoas na motociata dele. Então ele mandou comprar 35 motos. Por quê? Porque se forem 15, já tem 50. E 50 motos, se você olhar ali, é o que eu falava aqui, eu mostrava sempre as fotos, você olha uma foto de 50 motos assim tirada de frente, parece que tem 500 motos. Se você consegue, se fossem 50 pessoas ali, 50 motos ali, mais as 35 que iam com o Bolsonaro, que ele comprou com dinheiro público para que fossem com ele, e pagava as despesas todas com dinheiro público desses funcionários aí dele, assessores, para eles irem lá com as motos,
Olha só o tanto que gastava só com esses aí. Era passagem de avião, era hotel, era alimentação, gasolina das motos, fora que compraram as motos. Aí, imagina, se fossem 50 pessoas, ia ter 85 motos. 85 motos, uma foto, dá a impressão de que, pô, elas ocupam um espaço assim de mais de 300 metros. E aí o que acontece? Dá a impressão de que são milhares de motos, de que é um negócio gigantesco. Essa aí era o pulo do gato do Bolsonaro para fazer o datapovo dele. Pois bem, isso aí tudo vai ser investigado também e esperamos aí que na quarta-feira de cinzas, ou no mais tardar aí na segunda-feira depois do Carnaval, que Bolsonaro seja preso pelo Procurador-Geral da República. As desculpinhas do Gonê já estão todas indo pro ralo, agora não tem nenhuma não, é para mandar prender. Peço sua inscrição no canal, falou!